Eles já estão entrando já, gente. Só esperar mais um pouquinho. Gente, só um minutinho aqui que ele tá tentando entrar no aplicativo, eu já volto aqui. Pessoal, boa noite. Assim que os convidados entrarem, se vocês puderem ligar a câmera só para a gente tirar uma foto, um print, depois pode desligar. Assim que os convidados entrarem, ok? Os convidados vão entrar com o nome de Marcos. Estou liberando minha RAM. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim, professor. O chat está bloqueado, é assim mesmo? Mas a gente... Aqui para mim está liberado. Vocês não estão conseguindo digitar? Ô, gente, só um pouquinho que eles vão entrar por outro celular, daí eles estão acessando já, tá? Eu entrei pelo link que você mandou, professor. Aí tá dando que o chat está disponível apenas para membros. Eu tenho que entrar pelo login do aluno mesmo, né? Isso mesmo, acho que é isso.
Ih, Milena, não vê os canais. Oi, Paula. Boa noite, Bruno. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Estamos arrumando aqui as coisas, tá? Tá bom, sem problema. Vai. Tem que se adaptar, né? Então, a gente fez um monte de teste agora na hora do vamos ver. Colando o celular com fita crepe. Vai parar já. Foi. Bom, gente, boa noite. Ó, esse é o Bruno e a Paula. Eles são os proprietários da Melili, tá? Aí eles vão contar pra gente um pouquinho da história deles, vão dar umas dicas aí dessa área do empreendedorismo e vão contar pra gente como tá sendo a crise, tá bom, Paula? E Bruno? Vamos lá. Aí a gente vai, se surgir perguntas, aí a gente vai fazendo pra vocês, tá bom? Dos alunos. Tá bem? Ô, gente, então liga a câmera pro professor poder tirar o print, por favor, pra gente divulgar o evento, tá? Tá bom? Vocês me ouviram? Não, é os alunos mesmo. Só um minutinho. Bom, depois a gente tira o print, então. Então, vamos lá. Pode contar pra gente, então, como que é a história de vocês, como foi, pra gente saber um pouco. Vamos lá, deixa eu começar. Lá no comecinho, eu fiz faculdade aí no Senac, fiz tecnologia em gastronomia. Eu sou da turma GA07. Aí eu fiz o curso. Assim que eu finalizei o curso, aliás, eu fiz estágio no restaurante, eu não sei se funciona, mas acredito que não, já faz um tempo, chamava Baronesa, a Alto do Capivari. Boa Vista. Perdão. Aí, trabalhei em alguns lugares aqui em Campos, em alguns hotéis, alguns restaurantes, e quis tentar ir para São Paulo. Falei, vamos lá, né? Vamos ver o que dá. A gente foi para São Paulo, trabalhou um tempinho lá, no restaurante, e depois do restaurante, a gente foi trabalhar numa fábrica de salgados em Cotia. A gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos, lá. E aí eu falei, não quero mais. Era muito desgastante, perdia muito tempo no trânsito. Achava que ia fazer muitos cursos, ia crescer demais, mas o trânsito de São Paulo é difícil. O custo de vida é muito difícil. Eu falei, vamos voltar para Campos. E isso todo o tempo. Aí a gente voltou para Campos. Aí tivemos que arranjar serviço, né? O Bruno arranjou 2 serviços. E eu falei, não vou pagar mais em hotel, muito menos restaurante. Eu gostei da experiência, mas eu não quero isso para minha vida toda. Falei, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, vou fazer brigadeiro, biscoitinho e vou abrir uma barraca na feira. Aí o Bruno e minha mãe falaram, tá variando essa menina. Não vai dar certo, arranja outra coisa, arranja serviço, porque isso não vai vingar. Aí eu falei, eu vou tentar. Quero tentar. Aí eu abri a barraquinha na feira, de começo eu vendi muito. O primeiro dia foi um fiasco, só vendi para minha sogra, minha mãe e 1 ou 2 clientes que conheciam a gente, porque passaram na feira só. Mas de pouco em pouco, dentro de uns 3 meses, a gente já estava vendendo razoavelmente bem.
pessoal já conhecia a gente e em muito pouco tempo tinha bastante cliente já. E a gente acabou tendo muito mais visibilidade porque a gente ficava de frente com a barraca de pastel. Aí a criançada via o brigadeiro, já ficava tudo oriçado. Aí os pais não tinha como não comprar um brigadeiro. Na época custava R$1 o brigadeiro. Aí de pouco em pouco o Bruno deixou o primeiro serviço, porque ele trabalhava de madrugada numa pousada e à noite numa pizzaria. Qual que você deixou? Eu saí da Saiu da pousada primeiro. Aí foi me ajudar, porque o volume estava ficando grande, eu não estava dando conta. Aí, mais um pouquinho de tempo, eu ganhava muito mais vendendo na feira do que ele trabalhando na pizzaria. E eu precisava da ajuda dele. Ou eu contrataria alguém, ou ele viria me ajudar. Aí ele deixou a pizzaria também e veio trabalhar comigo. Aí minha mãe tem um ponto na Benesse, que é onde é a Milili. E aí a gente pensou, bom, será que vai dar certo? Vamos tentar? E um amigo da minha mãe ofereceu para abrir nesse ponto, que hoje é a Milili, mas ele seria nosso sócio. Aí minha mãe falou assim, bom, se ele está querendo ser sócio e ele é um homem muito visionário, tem uma empresa muito grande, ganha muito dinheiro, minha mãe falou assim, pode ser que tenha um pouco, né? Então, ela falou assim, bom, com sócio não. Ou você tenta sozinha e dá certo, senão depois a gente aluga um ponto para outra pessoa. Aí o ponto era bem pequenininho, a gente começou em 8 de março de... 8 de abril de 2013. 8 de abril de 2013. E de lá para cá, a Milili tem ido super bem. Hoje, praticamente todo mundo conhece. É muito difícil alguém de Campos que não conhece a loja. E estamos aí, trabalhando. Não pode deixar perder aí, não. É verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa. Bom, e daí a ideia do nome, como que surgiu? Puxa, o nome é muito difícil criar um nome, escolher um nome. O nome veio da barraca da feira. Quando minha mãe morreu, a gente falou, puxa, de começo era uma ideia boba, não vai dar certo, não vai vingar. Aí eu coloquei o nome da cachorrinha, até fiz um cartazinho, eu imprimia na impressora mesmo para colocar lá na feira, e Milili era o nome da cachorra. E eu achei o logo é um sabiá laranjeira em cima de um pedaço de bolo. E aqui em Campos tem muito sabiá laranjeira. Quando meu pai morreu, quando a cachorra morreu, meu pai não morreu não, tá aqui, desculpa. Quando a cachorra morreu, a ração dela ficou para fora e o sabiá vinha comer a ração. Meu pai falou que era ela que vinha comer a ração, que ela tinha virado passarinho. E sem querer eu encontrei esse desenho, não lembro se foi no Pinterest, em algum lugar assim. E aí eu falei assim, é tão bonitinho, eu gosto de bolo, vamos começar com os docinhos na feira, então vamos usar esse desenho. E aí o logo já virou o logo da Milili, já coloquei o nome, e aí ali na feira todas as crianças tinham facilidade, porque é um nome fácil de pronunciar. Eu achava que não ia dar certo, porque é um nome muito repetitivo, mas deu super certo, principalmente por conta das crianças. Aí, depois que a gente foi para a loja, que a gente abriu o ponto, não tinha como mudar o nome já tinha uma força. Uma marca, né? Exatamente. Aí a gente teve e deu super certo. Todo mundo... Hoje a minha marca é patenteada. É verdade, eu lembro, ainda tem a foto quando eu criança lá, quando abriu. Foi. Tem. Bem novinha. Aí, aqui, ó, a Giovana perguntou se vocês já sentiram necessidade de ter um ponto maior. Então, quando a gente era bem pequenininho,
quadradinho ali onde é o salão e a parte de dentro. A gente já fez o deck, que aumentou muito a nossa área. A gente tinha 2 mesas, as 2 mesas baixas e uma mesa alta. Eram 9 lugares. Aí agora a gente tem mais 5 mesas lá fora e mais o balcão. Quantos lugares a gente tem? 33. Hoje a gente tem 33 assentos. A gente tinha 9 e a gente tem 33 agora. Aí a gente fez várias reformas já, porque o ponto é dos meus pais, então a gente foi tomando conta do prédio todo. E a gente até pensou de mudar dali, mas o ponto também tem muita força. Faz um efeito muito grande na marca, porque todo mundo conhece sendo ali. Talvez um dia, quem sabe, mas ali é muito bom para nós, a gente paga aluguel. Então, se fosse um ponto maior, manteria ali e abriria uma segunda loja. Uma segunda loja. Entendi, é um pouco maior assim, né? Com mesa e tal. Mas ali também é um ponto fácil, né? Bastante gente passa por ali também conhece. Então, tem interesse de parar. Quando a gente começou, não tinha nada. Éramos... minha mãe tinha um escritório ali de despachante e tinha a Vera costureira, que agora é Autoescola. E autoescola só. Naquele ponto não tinha os prédios na volta, ainda estava em construção um prédio que tem na sequência. O prédio anterior nem sonhava em existir. Agora tem um monte de comércio ali no pedaço e é um ponto excelente. Não tem... É mesmo. Exatamente. E a gente tem 2 vagas de estacionamento também, que ajuda bastante. Então, aí tá bom. Aí o Luiz perguntou aqui se vocês acham que se vocês tivessem começado com uma sociedade com o rapaz lá, ia ser diferente hoje em dia? Bastante diferente. Seria diferente. Dá para saber se a gente estaria hoje... Aonde a gente chegou, né? Se a gente estaria com ele, ou sem ele, ou ele ter pegado tudo. Não dá para saber, porque a gente nunca trabalhou, a gente tem vários amigos que trabalham com sociedade, uns deram certo, outros não. Então, a gente não tem a experiência da sociedade. Isso é difícil responder se daria certo ou não. Entendi. Não foi fácil. Só nós dois é porque a gente não tinha aluguel. Então, como a gente não tinha aluguel, a gente vai, então vamos investir em qualidade. Exato. Que é praticamente hoje impossível você trabalhar com um aluguel de, vamos pôr, R$2.000, que é a média, e investir 100% em qualidade máxima. É muito difícil. De começo, a gente conhecer, se na época nós tivesse R$1.200 de aluguel e com a qualidade que a gente não tinha aguentado. A gente tinha, ou reduzia na qualidade, ou ia... Entendi. Esses materiais muito caros, ele oscila muito. O nosso ponto é um ponto bom, apesar de ser um ponto bom. É um ponto bom hoje. É um ponto bom hoje, na época não era. Na época ninguém falava, mas ninguém passa aqui não vai dar certo. Aqui não vai dar certo, aqui é escondido. Só que o pessoal começou a ir lá para ir lá. Não é passagem. Porque era passagem, diferente da avenida, já tô aqui, eu vou parar ali. Não, e a pessoa ia para ir na loja. Hoje é a mesma coisa. Hoje, apesar que hoje ficou um pouco movimentada a rua. Mas na época foi assim. Entendi. Aí a Paula também perguntou se na época que vocês estavam cursando, né, se vocês tiveram alguma noção administrativa já. Sim. Já? O curso de gastronomia é bastante diferente da minha época, porque eu iniciei em 2007. Mas a gente teve uma noção básica de administração, a gente tinha... A gente passava por tudo, né? Tinha... Sumiu da minha cabeça o nome de todas as matérias. Mas a faculdade foi para eu conseguir manter funcionando. Porque se eu não tivesse toda uma noção básica, muito certamente abrir um negócio... Muita gente consegue abrir, mas manter é muito difícil. Claro que verdade. Claro que a gente tem escritório de contabilidade, tem várias auxiliam, mas não é o que determina. Se eu não tiver
um pouco de noção básica, provavelmente não onde a gente chegou. E a base é a faculdade. Lógico que uma passagem rápida por várias matérias, mas foi a base. A gente tem que estudar essa parte, né? No nosso curso a gente tá vendo bastante isso, que tem que saber organizar, se planejar, porque não é só ir na sorte que vai dar certo. Exatamente. Muito pouco dá certo. Exatamente. Tem casos e casos, na verdade, né? É o que eu falei para minha mãe na época. Eu fiz uma pesquisinha de mercado na época, meio por cima, mas eu mostrei para ela. Eu falei assim, mãe, o negócio pode ser que não dê certo, mas a chance de dar certo é muito grande. Não tinha com... Tinha algumas lanchonetes, alguns restaurantes, não tinha confeitaria. Mas não havia confeitaria, principalmente na cidade. Na cidade, na Bernécia, não. Uma que tinha chamava-se... no Capivari tinha a Miriam e a Bia, e na Bernécia, na verdade, era no Jaguaribe. Tinha uma confeitaria que se chamava Strudelise. Era uma confeitaria muito antiga, mas ela acabou fechando. Era ali no Jaguaribe, perto da Amarelinha Tintas. E acabou fechando. Mas ela também já não tinha mais a força que tinha antigamente, quando era famosa. Aí eu mostrei para minha mãe alguns pontos positivos e, já que a minha mãe era, teoricamente, a investidora, ela me cedeu o ponto. Ela falou, então tenta. Aí eu falei, bom, a gente tem vários porquês dar certo. Investir em qualidade, tem o ponto que eu não pago aluguel, tenho conhecimento básico. Lógico que muito do conhecimento vem no dia a dia, mas eu tinha noção básica de tudo que podia dar certo ou não, tanto de administração quanto de processo, no feitio mesmo dos doces. Aí eu falei, mãe, pode ser que dê certo. Além do que, minha mãe conhece muita gente, o Bruno conhece muita gente. Aí entrou todo um contexto na história. Talvez se a gente abrisse a Melili em outra cidade, não teria tido a força que teve. Porque todo mundo conhece o pai do Bruno, meu pai, minha mãe, o Bruno. Eu nem tanto na época, mas facilitou demais, porque muita gente ia lá para a cidade. Óbvio que se a gente não tivesse cidade, não adiantaria a curiosidade da pessoa ir lá uma vez, porque talvez não retornasse. Não adiantava, eu vou lá comer uma coxinha da filha da Tita. A coxinha não é tão boa, não vou voltar. Como todo mundo acabou gostando, o pessoal acabou voltando. E a gente tem o mesmo padrão de qualidade desde o dia que a gente abriu até hoje, porque as receitas são nossas, o padrão todo a gente que colocou. Já puxando esse assunto aí do padrão, a Júlia perguntou qual o produto da loja é o carro-chefe e quem que teve a ideia de fazer. Então, o carro-chefe do são os bolos. Mas o burro de carga, que é o que carrega a loja, que fez a fama, de fato, é a coxinha. E a coxinha foi totalmente despretensiosa. Porque quando a gente abriu, a gente precisava ter salgado. Não podia ter só bolo. O bolo vende muito. Eu consegui fazer o bolo que eu gosto. Com qualidade, produto bom. Mas tinha que ter alguma coisa de salgado. Aí, de início, a gente tinha tortilha de frango, coxinha de frango catupiry e supremo de queijo. Só eram os 3. E a coxinha é a receita do Bruno. E como a gente fez com um padrão que não existia na cidade, muita gente nem conhecia o tipo de que a gente usava. Era uma coisa muito gourmet que se falava. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo. Nunca gostei desse termo. Aí as pessoas me perguntam, coxinha gourmet, brigadeiro gourmet, eu fico meio para explicar, mas nunca usei esse termo. Mas na época era o que dizia, coxinha gourmet da cidade. Aí foi o que levou a Melili nas costas. De fato, foi. Entendi. Aí a Paula perguntou aqui para vocês se vocês fizeram uma pesquisa de mercado antes de abrir a Melili. Fizemos. A gente fez
como eu tinha dito, a gente deu uma pesquisada para ver o que a gente podia ter potencial. Porque na época tinha o Alpes, o Daniel, a Casa do Pão de Queijo, que não existe mais, o Café do Pão de Açúcar e a Dona Bela. Eram os lugares onde as pessoas tomavam um café da tarde, comiam um docinho, alguma coisa, mas não tinha uma doceria. Aí foi onde eu pensei que a gente podia atingir um público. Mas era mais tradicional. Já foi para uns doces mais elaborados. Exato. Que é o que tem em restaurante. Petit gâteau, brownie. Mas isso com preço acessível à população ali, ao jordanense. Porque no Capivari você vai pagar um brownie a 35, 40 reais e a gente vende a 12, 10, 13. Então, isso hoje é 13. Lá atrás, a gente estava começando, era 8, 7 reais. Então, isso chamou muita atenção. Que eram os doces que o pessoal não tinha acesso. Quem trabalhava havia, mas não comia. E a gente começou, daí o pessoal, tanto que até hoje ainda um dos clientes nossos é o pessoal que trabalha no Capivari. Trabalha em restaurante e tal, e acaba na semana indo na loja de segunda, terça, quarta, e acaba consumindo com a gente. E fora que no Capivari a gente paga caro e também não é um produto muito de qualidade, dependendo, né? Porque a maioria desses produtos pronto, que eu conheço já vem, né? Vem de distribuidor. O pessoal só põe no micro-ondas. Não tem esse negócio de preparo, compra as notas, vai cuidado de ingredientes. Não, compra pronto, esquenta e serve. Tem que ser o giro, né? O pessoal do Capivari trabalha tem que com ser giro, rápido, né? O volume é muito grande também. É verdade. Esse é o diferencial um pouco que a gente produz tudo. Tudo. Sim, é tudo feito, né? Agora a Paula vai ler um comentário que uma aluna fez. Só um minutinho. Tá bem? Tá bom? Boa noite, Bruno. Boa noite, Paula, Xará. Beijo, mais olá. Eu vou ler o comentário também do Vinícius, que é o coordenador do nosso curso, tá? Ele está agradecendo a vocês por compartilhar a experiência profissional, ainda mais por você, né, ter sido aluna lá. Ele também está parabenizando a qualidade do produto e serviço que vocês oferecem, né, na cidade. Aí ele está agradecendo a nós, os alunos, aos responsáveis do Administra Campus e ao professor também. Aí a gente tem um comentário da Giovana, que você estava falando com relação ao ponto de vocês, né, de mudar de ponto. Mas a Milili hoje é referência, né? É o que ela comentou aqui. Quando a gente vai dar referência, você sabe onde fica tal lugar? É lá perto da Milili. Então o pessoal, né, já é bem conhecido, bem famoso. A Helena, ela tá dizendo que ama as coxinhas da Milili. Na verdade, acho que é a maioria, né, gente? Que é maravilhoso mesmo, muito gostoso. E ela falou assim que realmente, quando a gente vai lá, a gente percebe que vocês prezam muito pela qualidade. E ela quer saber qual outro aspecto vocês destacam como ponto forte que promove essa fidelização dos clientes de vocês. Puxa. Que outros aspectos? No começo, eu acho que, hoje, como já são 8 anos, então o próprio cliente, igual vocês, comenta, lá é muito bom, não sei o que, não sei o que. No começo, a gente focava muito no atendimento meu e da Paula mesmo. E direto na pessoa, a gente atender, a gente conversar, a gente vender. Hoje, infelizmente, já não é possível. A gente não consegue mais, porque o volume é muito maior. A Paula fica mais na parte da administração, porque hoje tem escritório, tem funcionário e tal. Na época não tinha, era eu e a Paula, e eu chamava ou a mãe da Paula, ou a minha tia, alguém ajudava. Isso foi assim uns 2 anos. Hoje a gente tem 4 funcionários, aí tem hoje 33 lugares, hoje não consegue atender todo mundo que vai lá. Antigamente sim, atendia todo mundo, né? Aí tinha 4 mesas. Então, eu acho que isso que a gente fez no começo é o que manteve os clientes, que hoje expandiu a loja, entendeu? Expandiram a loja, Sim. porque hoje não consegue mais fazer isso, que era o diferencial nosso, que era eu e a Paula estar na linha de frente. A pessoa estava lá,
única Paula que conversava, a Mas gente já contava história, a gente já, entendeu? Já vendia o produto. Mas o padrão e a qualidade são os aspectos principais. Não... É o padrão. Porque a gente ainda conversa com as meninas. Às vezes olha, a gente preza no atendimento, mesmo que a pessoa não compre nada, mas sorria. Às vezes a gente falha no atendimento por conta disso. Não tem como. Porque a gente depende das nossas funcionárias. Às vezes acaba na hora do movimento, porque tem hora que tá muita muvuca, a gente não consegue dar toda a atenção, nem elas que a gente gostaria. Tem gente que sai chateada, porque foi mal atendido, depois manda mensagem pra gente, a gente tenta reverter. Mas, no geral, o que vale é o padrão, porque a pessoa, independente, se a pessoa for lá hoje, daqui uma semana, o padrão é sempre o mesmo. A pessoa vai comer o mesmo brownie, o mesmo sundae, porque a gente faz a calda, a gente faz tudo. E, lógico que não sou eu e o Bruno que fazemos tudo. Nós temos uma equipe. Mas a gente treina todas as meninas. As receitas são todas... a receita tá lá. Eu faço aquela receita, a Paula faz aquela receita. Quem for fazer é aquela receita. Exatamente. Entendeu? Tem que seguir aquilo lá. Tem balança para todo mundo, tem uma balança em cada bancada. Então, é assim, manter... Manter o padrão. Não tem muito segredo, não. Acho que muito mais do que o nosso atendimento, o padrão é o ponto principal. Entendi. Pode falar, Paula. E desde que abriu, assim, qual foi a maior dificuldade que vocês acharam que até já aconteceu, que pode ter, desculpa. Que vocês encontraram assim, que falaram, nossa, eu não vou mais seguir em frente, eu quero desistir. Se vocês já tiveram isso, qual foi? Então, fora a situação agora do coronavírus. Esse pensamento de, não, vamos parar, eu acho que nunca teve. Não. Eu acho que assim, o mais difícil, todo mundo acha que é começar. Começar é o mais fácil. Depois que você chega num patamar que é difícil manter. Exatamente. Porque daí você precisa de mão de obra. E mão de obra não é tão simples assim, entendeu? A lei trabalhista também não ajuda muito. Nem para o funcionário, nem para ninguém. A lei trabalhista do Brasil não é muito legal. Então, o mais difícil é manter. É você manter, todo dia tá lá e manter. Porque começar é fácil. Você vai pôr um padrão, você vai. Depois que você vai crescendo, você chegou numa cheguei num lugar legal. E tem um problema também. A expectativa. Porque a expectativa do cliente às vezes é difícil de alcançar. Porque a pessoa chega ali com uma ideia na cabeça e nem sempre é o que a gente consegue atender. Um exemplo, a pessoa gosta muito, muito, muito da coxinha, muito. Aí ela fala com os amigos, não, lá é melhor, né? Daí a pessoa chega e fala, puxa, mas não é tudo isso. Então, não dá para agradar todo mundo, entendeu? No geral, a gente agrada, graças a Deus. Um dia, uma pessoa falava assim, a coxinha de Sorocaba é tão boa. Um dia nós pegamos, vamos lá experimentar essa coxinha. Batemos lá de Campos até Sorocaba, assim, ó, bate e volta. Realmente, a coxinha era muito boa, só que era completamente diferente. Não tinha nada a ver. A coxinha... Eu falei, nossa, mas como que eles fazem essa coxinha? Não dá para modelar, a massa era muito molinha. Eu fiquei imaginando, falei, nossa, aqui deve ser massa. Não sei, mas era muito boa. Então, depois disso aí, a gente falou, não dá para agradar todo mundo. Tem gente que vai gostar lá, tem gente que vai gostar aqui. E, puxa, vamos em frente, não tem muito o que fazer. Tem muita gente que gosta da nossa. Isso aqui é onde a gente foca, hein? Graças a Deus. Sempre vai ter um outro que não vai gostar, né? Mas isso geral. Acontece, por isso que o mercado tá aí. Não pode ser uma coisa só, só uma confeitaria, só uma padaria, não pode. Exatamente. Então, tem que ter concorrência, tem que ter, porque você vai melhorando as suas coisas. Você vê, puxa, lá tá legal, o pessoal gosta de lá, vamos tentar melhorar. Então, isso te incentiva a melhorar. O mercado tá aí para isso. E é bacana isso. Essa visão que vocês têm de ver a concorrência como um fator que pode agregar para vocês, não algo que pode diminuir o que vocês fazem, né?
A concorrência, na verdade, ela ajuda, tá sempre melhorando exatamente o que você falou, né? Sim. A concorrência, assim, ou ela faz, eu sempre falo isso, ou ela vai abrir uma confeitaria na frente da nossa, vai fazer bolo e vai vender coxinha também. Ou ele vai fazer melhor ou pior. Igual não vai ficar, entendeu? Melhor, pior ou diferente. Igual jamais. Igual só se a gente abrir outra de frente. E provavelmente não vai ser igual. Entendeu? Então, o mercado tá aí. Vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. E você tem que entender. A pessoa que tem que entender isso. Eu vou ler um comentário agora do nosso professor. O professor nosso, ele é de São José dos Campos, então ele ainda não teve a felicidade de provar a coxinha de vocês. Mas ele comentou que teve uma professora, professora Mariana, que ela falou essa semana que recebeu uma carta escrita à mão de vocês, que ela recebeu os produtos em casa, né? E ela achou muito legal, ela elogiou muito. E ele ainda reforça, né? Que ela falou dessa coxinha que ele tem muito que experimentar. Que ele tá com muita vontade de experimentar de vocês. Aí ele achou legal. Então, a gente fez essa cartinha para ver se o delivery ia funcionar um pouco melhor. A gente está penando muito com esse processo do delivery, porque a gente nunca teve tanto acesso. A embalagem é muito problemático. A gente gasta muito plástico. Eu não gosto muito da ideia, mas infelizmente não tem para onde correr. A gente pegou isso no olho do furacão, essa história do coronavírus, não pode abrir o comércio. É difícil achar embalagem, é difícil se adequar. Não existe embalagem biodegradável que seja acessível. Então, se for muito caro, e se for, não dá para passar isso para o cliente. E a gente está sofrendo bastante com isso, mas a gente tentou fazer alguma coisa que fizesse um agradinho pra gente. A gente agradece, manda mensagem, tenta fazer um atendimento mais próximo possível do que a gente tinha na loja. Do que a gente tinha na loja, hoje pelo WhatsApp, pelo telefone. E como que foi, assim, esse processo? Assim que vocês receberam a notícia, né, que todo mundo recebeu da pandemia, vocês sentaram, conversaram, a hora que viu mesmo que não ia ter como abrir. E, tipo, o de vocês é comida, né? Então tem muita coisa que tá prestes a vencer, que vai ter que dar um jeito e tudo mais. Aí, como que foi isso para vocês? Como que vocês encararam isso? Então, de começo, quando o escritório da cidade falou, olha, o negócio é sério, a partir de foi dia 19, o último dia que a gente trabalhou, 19 de eu fiquei bastante chocada, não sabia o que fazer, acredito como todo mundo ficou sem chão, mas eu não perdi insumos, porque... os insumos nós pensamos depois, né? Porque nós pensamos primeiro nas contas que tinha. Tinha o giro... tinha os fornecedores, os próprios funcionários. Putz, o que nós vamos fazer? Temos que pagar isso e passar essa crise sem conta. A gente colocou as meninas de férias e para ver qual seria o próximo passo. Os insumos a gente não perdeu nada porque o nosso processo o giro é muito rápido. A gente faz um pouco hoje e para ver mas hoje para vender amanhã. Hoje para vender amanhã. Amanhã faz mais para vender depois. A gente não tem estoque muito grande. Lógico que a gente tem um estoque, mas é mais congelado. As frutas para os sucos, algumas bases, como o frango, geleia, que a gente congela, porque a gente usa muita geleia e é fruta fresca. Então, o que não estava congelado era pouco, a gente vendeu ali no final, tentou dar uma queimada naquele estoque e não foi muito penoso essa coisa da perda de insumo, mas foi bastante difícil. E foi difícil também retomar, porque a gente estava com muito medo, sem saber se vai dar certo ou não vai dar certo. E tanto que a gente optou agora por condensar em 2 dias. A gente está na sexta e no sábado só com o delivery e o drive-thru,
porque todos os dias da semana não estava muito funcionando. E aí, tanto quem me deu um alívio foi a Bruna Prado. Conversei com ela falou assim, Paula, todo mundo tá amedrontado, você também tá, mas vamos tentar, não larga o barco, não. Ela até me convidou para fazer uma live, ela acabou fazendo com outras pessoas. Eu tô aqui, vou falando sério pra vocês, meu coração tá meio até doendo, porque eu fico meio ansiosa quando ela fala assim. Aí eu falei, Bruna, deixa mais pra frente, tô meio assim, acabamos que não fizemos. Mas essa coisa do agregar concorrência, eu indico muito ela durante a semana, porque ela mora lá em Campos e o produto dela é muito bom. E estamos levando na quinta produção, sexta e sábado a gente vende. No final do dia, no sábado, já muita coisa a gente já não tem. E os clientes entendem. Então, entendendo que a gente está tentando... Não parar, exatamente. E o que ajuda também bastante vocês é as redes sociais, né? Que vocês usaram isso muito a favor, fazendo sorteio na Páscoa, em datas especiais também. Sim, a gente tem alguns sorteios durante o ano que os clientes esperam. A gente tem a Betânia, é uma menina que tem bastante visibilidade na cidade e ela gosta gratuitamente da loja, sempre gostou, a gente nunca precisou pagar nada para ela, então essa coisa da rede social foi muito orgânica para nós, sabe? A gente nunca precisou patrocinar nada, nem forçar nada. As nossas postagens no Instagram têm uma visibilidade muito grande. Um story nosso tem... Um story despretensioso tem cerca de 500, 600 visualizações. Então, facilita bastante para a gente forçar para o cliente ver o nosso... E isso é natural, mas claro que a gente tem uma equipe que cuida disso pra gente, porque mexer no computador, essas coisas, fazer a montagem das artes, é uma coisa bastante difícil. Eu, particularmente, não tenho criatividade e nem traquejo nenhum. Então, eu tenho os meninos que me ajudam, tem o Igor, o Tom, que fazem as fotos, cuidam da montagem das artes, tem o Gilmar, que me auxilia também, e a gente vai levando agora tem que ser necessariamente pelas redes sociais, né? O Fábio, ele quer saber agora do futuro, né? Vamos pensar mais para frente agora. Ele quer saber, assim, com relação, se vocês têm pensamento em expandir as lojas, né? Abrir outras lojas. E talvez até como você tem a marca, né? A Milili é uma marca patenteada. Se você tem interesse em estar abrindo franquia, se você já passou isso pela sua cabeça, não? Então, o processo de franquia é um processo bastante trabalhoso e precisa de um padrão que seja possível de reproduzir em outros pontos. E o nosso produto, por ser um produto muito fresco, muito de produção imediata, é bastante difícil. A gente já procurou saber, já teve gente que teve interesse e veio nos procurar, mas a gente descartou a ideia. É muito difícil e eu acredito que a gente teria que ter uma equipe muito alinhada, coisa que a gente tem um pouquinho de dificuldade de conseguir. E abrir outro ponto, talvez na Bernécia, que seria ali o centro comercial, não é conveniente. Abrir no Capivari com o mesmo nome, talvez não funcionaria. Talvez teria que ser outro nome, porque a gente não consegue abrir com o mesmo nome e cobrar mais caro o mesmo produto que a gente vende na Bernécia, cobrar mais caro no Capivari. Porque lá os aluguéis são muito caros. Como é que eu ia repassar esse preço do aluguel no produto e manter o mesmo valor da Bernécia?
provavelmente não teria o giro que tem na Benécia, porque muita gente que tem casa aqui, que conhece, já vai lá na loja. A gente tem muito pouco cliente turista passante. O turista que vai lá é porque buscou no TripAdvisor, porque alguém que tem casa aqui comentou e que conhece. Nem vocês disseram que o professor de São José não conhece a Melili. Não sei por que ele nunca foi, porque, poxa, tem muita gente de São José que vai para Campos só para ir na Melili. Muita gente mesmo. Muito mais até do que pessoas de Pinda ou de Taubaté. Engraçado, Taubaté e Pinda são tão perto. Mas outro ponto, talvez a gente tenha vontade de abrir em Taubaté ou São José. Mas em Campos, provavelmente não. Lá já tá legal. E pós-pandemia, vocês acham que vai ter mudanças, que vai afetar a maneira de trabalhar, o que vocês já escutaram falar, né? A Júlia tá querendo... É a Júlia? Deixa eu ver. Perdi aqui. É o Anderson que quer saber isso. Você acha que vai mudar? Tipo, acho que até para receber clientes, porque quando começou, restaurantes estavam tendo que ter 1 metro de distância de uma mesa para outra e não sei o que, aquela coisa era toda, né? Acho que é mais relacionado a isso a pergunta. Vocês acham que vai ter mudança? Já pesquisaram? Se sim, se não? Então, logo de cara, quando começou a situação, a gente teve que tirar umas mesas, a gente ficou bastante amedrontado, mas foi muito rápido logo na sequência de fechar. Agora, a gente está bastante ainda sem saber qual vai ser o rumo que a gente vai tomar, porque muito certamente quando retomar, não vai poder ter muita mesa, pode ser até que se a gente abrir não possa ter mesas, como a gente hoje está atendendo só balcão, né? A pessoa pega e leva para comer. Não sei se vai poder retomar comendo ali, a gente não sabe se quando voltar, quantas mesas a gente vai poder ter, como é que vai ser o atendimento dos colaboradores. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma reciclagem com algum curso de boas práticas, porque instruir e dar um cursinho, eu sempre fiz isso, porque tudo que eu aprendi na faculdade foi o que a gente usava como base. O curso de boas práticas, higiene e limpeza, isso a gente sempre teve. Mas agora o processo vai ser um pouco mais pesado. Não é simplesmente usar a máscara e passar álcool gel. Vai ter que... o colaborador vai ter que entender que isso é necessário, porque não adianta passar um álcoolzinho porque pode ser que seja um problema, se o cuidado não for real. Então, a gente ainda tem que esperar um pouco os próximos capítulos e provavelmente a gente vai ter que investir nessa coisa da qualificação com algum curso de boas práticas que provavelmente vai existir nessa retomada dos restaurantes. Vamos ver como vai ser. E essa questão da limpeza vai ter que ter muita atenção, né? Porque, tipo, entrou cliente, já limpa, maquininha de cartão, tem que ter todo um cuidado, tem que ficar muito atento. Dinheiro, principalmente, né? Eu acho que quem vai ser mais chato nisso vai ser o próprio cliente. Já está, né? O cliente já vai vir com medo. Eu vou comer fora. Então, ele, daqui para frente, vai ser a chatice de tudo no lugar, vai ser isso. Não vou lá porque lá tá falta de higiene, lá eles não usam máscara, não tem álcool em gel. Vai ser essa a partir de agora. Todo mundo vai ter que se adequar, não vai ter jeito. Então, você vai ser normal. O cliente vai cobrar isso. Vai virar normal, natural. Todo mundo... Não sabemos até quando, né? Vai se adequar. Quando que vai começar a parar ou se vai virar rotina isso aí. Eu acredito que em algum momento vai virar rotina. Como a gente já voltou algumas semanas atrás com
com a produção. Nós estamos, eu, Bruno, 2 meninas e um motoboy, que faz as entregas. A gente está bastante cuidadoso. As meninas que já trabalhavam, as 2 já trabalhavam com a gente, elas já sabiam todo do processo que eu sempre fui muito exigente, muito chata mesmo com a organização e limpeza dentro da loja, inclusive do estoque e tudo mais. Então, tá sendo um pouco mais fácil e menos penoso para nós nessa retomada, porque já era uma coisa habitual, não foi uma coisa que, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer tudo. Só que a gente está se adaptando com essa coisa da máscara, lavar a mão, a gente já lavava bastante, mas agora virou uma coisa meio que automática. Qualquer coisa que você rela, você já lava a mão. O álcool gel, a gente nem está usando tanto álcool gel, quem está usando mais são os clientes mesmo, ali no balcão. A gente usa o álcool 70 há muito tempo. A gente esteriliza tudo, então é uma coisa meio que natural para nós. A gente só tem que se atentar mais, né? A Júlia quer saber qual foi a reação de vocês quando a Milili chegou até a Ana Maria Braga. Então, foi uma indicação. Foi uma indicação. Um amigo nosso falou, olha, foi o secretário de Cultura. O seu Benilson, secretário de Cultura. Falou, olha, a Ana Maria vai vir para Campos, a equipe, né? Não ela especificamente. Tá querendo alguns lugares para ir legais e eu acho que a Milili é legal. Pode? Pô, claro que pode. Por favor, aí ele indicou a gente. E a gente ficou todo... Quando que vem, não sabia quando que vinha. Até que um dia mandaram um WhatsApp para Paula. Olha, aqui é a produção da Ana Maria Braga, a gente vai tal dia, tudo bem? Tudo bem, não sei o quê. A gente ficou bastante estático na hora. Tanto que quando a equipe veio, quem veio fazer a gravação foi a Carol Nakamura. Ela fez a gravação toda e não apareceu. Não sei se vocês viram. Não apareceu a parte que foi toda gravada. Se tivesse passado toda a parte, teria sido uns 2 minutos. Mas passou 30 segundos. Acho que mas com 30 segundos já tem um retorno. Foi só a chamada da reportagem que não aconteceu. Mas em si foi tudo gravado. E a gente ficou tão estático com a situação que quando a Carol Nakamura veio, ela ficou horas dentro da loja e a gente nem teve a ideia de chamar os meninos do marketing para filmar, para gravar, para estar ali aproveitando aquela situação da equipe dentro da cozinha. O Bruno ensinou ela a fazer cochurros, ela fez, ela mesma fritou, ela comeu. E no fim não apareceu nada no programa. Apareceu só a chamada da Ana falando da cochurros. E a gente perdeu a chance de aproveitar melhor isso. Por um pouco falta de experiência e muito do choque, né? A gente falou, meu Deus, como é que vai ser? Mas a gente não conseguiu pensar na hora, porque também é uma coisa de gravação. Eles ficavam em cima assim, não pode aparecer isso, não pode aparecer aquilo. Marca, não pode aparecer nada. Então, eles ficaram muito assim, olha, isso aqui tem que tirar, isso aqui. Então, nós estávamos correndo para tirar isso, daí vamos gravar. Não era natural. Aí, não era natural. Grava agora. Aí gravava e tinha que... Aí a gente... repetia. Aí corta, grava. Então, isso deixou a gente um pouco preso. Não é uma coisa assim que chega, depois gravar o seu dia. Pô, ia ter erro, ia ter um monte de coisa. Mas então... Mas a gente aproveitou bastante a chamada que teve. Tanto teve que um retorno muito bom. A gente tem um site e lá no site tem essa chamadinha que apareceu no programa e teve um retorno bacana, porque muita gente que não conhece procurou na internet. Porque eles não falaram o nome da loja, não falaram a marca, não falaram nada. Mas quem viu a chamadinha, muita gente conhecia e muita gente que não conhecia procurou no Google. Cochurros. Porque a cochurros é a coxinha de doce de leite e
Aí a pessoa procurou. Agora tem alguns outros comércios em Campos que estão usando essa ideia da Cochurros, coisa recente, mas até então era só nossa, porque a coxinha era muito, muito famosa e a Cochurros era um diferencial que a menina tinha, mas é uma receita simples. A gente mesmo já ensinou a fazer ela numa reportagem do jornal O Vale. Tem no Instagram. Tem no Instagram. Mas foi assim, a gente ficou meio estático. Acho que foi um choque. Mas eu acho que por mais que as outras pessoas assim, possam estar tentando a ideia, quem já ouviu falar vai querer comer aí na Milili mesmo, né? Porque viu tudo já, os comentários é de lá, vai querer experimentar de lá primeiro. Então, vou ser sincera, é um doce que não é o que sai mais na loja. A gente nunca vai poder tirar ela do cardápio, mesmo porque não tem propósito, né? Mas ela é parte da Milili. A Cochurros é muito forte no nosso nome. Mas assim, a gente tem muito produto. Cada cliente gosta de uma coisa. Então, a Cochurros é mais uma das coisas tem que alguém que gosta, mas a Cochurros muita gente vai pela curiosidade. Curiosidade. Eu vou comer. Coxinha doce. No começo, quando a gente fez, criança mesmo não comia. Tinha muito receio. A gente dava para a pessoa experimentar, porque as pessoas tinham receio, as crianças muito mais receio ainda. E agora pelo menos em Campos, já tá bem normal, né? E também depois veio a onda das coxinharias, né? Teve a onda das coxinharias e aí veio essa história da coxinha doce. Então as pessoas não têm mais receio, pelo menos, de experimentar. Antes tinha muito. O Google Gloss falou também, foi que deu um... Teve uma menção do Google Gloss no Instagram também. Ele usou a nossa foto. Ele usou a nossa foto, aí o fotógrafo tirou, entrou em contato, deu mó... E nisso a gente não estava quieto. Isso acabou ajudando a gente, porque aí ele mencionou de verdade lá que era foto nossa. Aí deu Muita gente de São Paulo veio para ver. Isso há muito tempo atrás, anos 4 anos. 4 anos. A Josilene, ela quer saber se, assim, quando tá perto dos meses, né, de junho e julho, se vocês fazem doces típicos juninos nessas épocas ou não, se vocês pensam nisso ou não. Não, a gente já tentou, mas o que acontece na Milili é que a gente tem um cardápio muito grande mesmo. E cada coisa nova que a gente coloca no cardápio e os clientes gostam, a gente dificilmente consegue tirar do cardápio depois. Aí a gente foca nos festivais. A gente tem o Festival do Sundae, o Festival do Milkshake e em julho a gente nunca fez o Festival dos Cafés, nada assim. Mas os cafés são uma coisa muito automática. A gente nem precisa nada muito típico, porque o cliente que vai ali na Milili, ele quer comer uma coisa... A gente já percebeu isso porque a gente já tentou muito. Então, não é uma coisa que eu estou dizendo da boca para fora. O cliente que vai ali, ele não quer comer um bolinho simples, um docinho simples. Simples eu não digo, eu não estou desmerecendo. Mas, assim, a pessoa não vai na Milili para comer uma pamonha. Eu já tentei fazer. Já tentei fazer uma pamonha muito bem feita, de curau, arroz doce, quentão, já fiz várias coisas específicas de época junina, não colou. O próprio cliente fala, isso aí eu como em casa. Exatamente. Eu quero um bolo confeitado. A pessoa vai brownie, ali. Eu quero um petit gâteau. Então a pessoa vai lá para comer um doce um pouquinho mais... Um doce, um café que ela não tem acesso em outro lugar, em casa. A pessoa vai na Milili para comer uma coisa que é diferente do que ela tem por aí. E os produtos mais específicos juninos, acaba que tem bastante quermesse, tem bastante
lugares que fazem e a pessoa vai na Melili e toda vez que a gente fez, a gente perdeu. Não teve procura, não teve força. Aí a gente parou. Ah, entendi. O Fábio quer saber, Paula, de onde vem a inspiração na hora de criar os produtos? Como que você faz? Puxa, eu não sei dizer, sabia? É muito automático. Até as meninas brincam. Eu tenho uma funcionária bem antiga, até ela fala, nossa, é meio maluco essas coisas que você faz, porque eu vou fazendo e vou escrevendo e vou colocando as quantidades, porque é tão automático para mim, como eu tenho noção da base, porque não adianta você inventar uma receita de confeitaria sem ter base. Como eu tenho a base, eu sei o que vai dar certo e o que vai dar errado. É muito raro eu criar uma receita que não dê certo. E é muito raro copiar receitas, sei lá, da internet. Tanto que eu tenho muitos livros de confeitaria, de gastronomia, e eu nunca uso as receitas iguaizinhas aos que estão escritas no livro. Revistas também. A gente tira a ideia, daquilo ali a gente usa como base e eu vou adaptando. Eu coloco as quantidades, vou escrevendo no papel. A maioria das vezes, quando eu faço, eu escrevo num papel toalha. Depois a gente passa limpo, faz a ficha técnica. O microfone de vocês desligaram. Não sei. Tá mudo o microfone. Tem que ativar. Só clicar na tela. Aí, voltou. Aí, foi. A gente nem relou. Até que parte eu parei? Que vocês estavam passando as receitas do papel toalha pro, acho que uma espécie de livro, fazendo... Mas depois que eu testo a receita, no geral as receitas dão certo. Não é muito raro dar uma coisa muito errada. No geral, quando não fica do meu agrado, eu vou adaptando até chegar onde eu quero. Mas aí a gente já passa por uma ficha técnica, mas é uma coisa meio natural minha. Vou fazendo. Vou fazer. Esses tempos, o que a gente fez agora pro Dia das Mães, a gente fez uns bolinhos caseirinhos, então foi meio automático. Aí eu fui fazendo tanto de ovo, tanto... adaptei um pouco a receita que a gente tem, fiz um bolinho de pamonha com brigadeiro de milho, e a gente vai fazendo meio que na base do que a gente já está habituado, então não tem muito erro. Mas isso tudo é prática. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Na confeitaria, na cozinha quente, na confeitaria em si, quanto mais prática você tem naquilo, mais fácil fica. Não é só dom. Paula, voltando ao assunto pandemia, eu vou fazer um resumo aqui do que o Luiz escreveu. Acho que, né, tá todo mundo acompanhando através dos jornais que no Brasil tá mais complicado, que só tá crescendo os casos, que não tá estagnando e que isso tá atrapalhando sim os negócios, né? Acho que todos nós concordamos que está prejudicando os empresários. E na opinião de vocês acham que os comércios devem serem abertos ou não? Então, a minha opinião sincera como pessoa, não agora como empresária. Eu, particularmente, acho que não deveria abrir de imediato sem ter um plano de instrução para a população. Porque sem a pessoa saber como seguir, o que fazer, não é só usar máscara e passar álcool gel na mão. Sem esse trabalho todo de conscientização é muito difícil. Agora, como empresária, é meio penoso eu dizer que não quero que abra. Eu gostaria que abrisse, porque eu preciso fazer a loja funcionar, preciso fazer a loja girar. Mas eu não sei se agora de imediato, vamos supor que dia 31 parece que é o decreto que finaliza. Não adianta dizer que dia 31 vai abrir tudo e vamos supor que abra de fato.
vai abrir tudo e o comércio vai ser normal. As pessoas vão todas sair de casa, ai meu Deus, preciso ir na Melili comer uma coxinha que tô morrendo de vontade. Não vai acontecer assim. Então, é bem difícil. Eu fico bastante chateada porque tem bastante comércio que fechou. Muito mesmo na cidade. Ali no nosso entorno, vários fecharam. E é bem triste. Porque eu penso que o que fechou pode... esse negócio de concorrente é meio complicado. Não acho que... É o que o Bruno falou. Não tem igual. É diferente, melhor. Aí, qualquer um que fecha é um problema. É gente que não vai ter serviço mais, não vai consumir no meu, ou talvez ele nunca consumiu no meu e não vai consumir porque ele é meu concorrente e não aceita, mas ele consumiria em outro lugar e esse outro comerciante, o funcionário do comerciante gastaria comigo e assim gira. O problema está sendo o giro total do comércio, né? Concordo. Paula, o nosso professor, ele levantou a mãozinha aqui, que a gente tem uns emojis aqui, ele quer muito fazer uma pergunta no microfone, tá? Então eu vou chamar ele. Professor. Oi, tudo bem? Paula, Bruno, boa noite, alunos. Olá. Muito legal ter vocês aqui, tudo bem? A Paula, eu conheci ela quando eu entrei no Senac, você foi no evento da professora Aline, e eu acho que eu estava lá, foi há um ano atrás. Sim, verdade. Eu estava lá e aí eu vi você lá, eu participei também. Bom, enfim, eu estou quietinho aqui porque o evento é dos alunos, né? Mas eu me segurei, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, dar os parabéns para vocês, né? Assim, o que vocês conquistam com essa questão de ser conhecido pela qualidade, por isso é muito difícil, né? Isso não se conquista do dia para a noite, né? E vocês conquistaram isso, parabéns. É muito difícil mesmo, né? Ter essa credibilidade que tem, que a gente ouve. Eu sou de São José, faz um mês que eu tenho uma kitnet em Campos que eu aluguei, então eu não consumo muito em Campos ainda, estou me adaptando, né? Mas é por isso que eu brinquei, que eu estou morrendo de vontade de ir até aí para poder comer alguma coisa aí. Mas enfim, né? Então, primeiro, esse parabéns, já agradecer também pela presença de vocês. Vocês não imaginam como isso que vocês trazem é importante para os alunos, para a gente também que está aqui, né? Ver isso na prática, isso é muito legal. E vendo o posicionamento de vocês, o jeito de pensar, a gente entende por que vocês fazem sucesso, né? Dá para entender olhando as pessoas, vocês dois falando. Mas a minha pergunta é assim, é nesse sentido. Por exemplo, a gente sabe que no caso da Paula teve uma base da faculdade e tudo mais, da parte administrativa também, mas não é o que a gente vê nas empresas de modo geral. E eu sempre falo para os alunos aqui que a questão da administração que eles estão aprendendo pode impactar muito nas empresas, porque a realidade que a gente vê nas empresas não é essa. Eu queria que vocês me dissessem se é verdade ou não, se não for, não tem problema. Pode falar também. Mas o que a gente vê nas empresas é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm. Elas são muito boas no negócio, no que elas fazem, mas elas têm dificuldade na administração, por não ter formação ou tudo mais. Isso é verdade? Vocês veem isso por aí? E, novamente, obrigado e parabéns, viu, pelo sucesso de vocês. Obrigada a vocês. Então, administrar, apesar de eu ter tido uma base e ter um respaldo muito de um escritório de contabilidade muito bom, que não me deixa cometer erros muito grosseiros, né? Eu pago todos os impostos em dia, todas as minhas obrigações. Mas a administração em si é muito difícil. Quando veio essa história da pandemia e fecha tudo, eu fiquei extremamente impactada psicologicamente, porque eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque, apesar de saber os caminhos corretos de seguir, vou ser sincera, eu não sei se todo mundo segue. E foi penoso para mim, porque o caixa que eu tinha se extinguiu em muito pouco tempo. Eu tive que pagar as férias, pagar acerto, pagar em fornecedores, muita conta. A gente está 2 meses sem abrir. Muita conta não para. Com o giro da loja normal, as contas são
custo fixo. Agora, a conta de telefone é um problema. Mas a gente está confiante de que isso é uma passagem, vai demorar um tempo para a gente retomar a vida normal, mas baseado no fato de que a gente tem um pouco de noção de como seguir e o que fazer para ser menos penoso, a gente está conseguindo dar continuidade. Mas é complicado fazer a administração certinha, sabe? Ter capital de giro, essas coisas todas. Eu fico imaginando quem abre comércio na cara e na coragem, sem ter base. Porque com base já é difícil. Sem base, então, deve ser bem penoso. É por isso que abre muito comércio e acaba fechando. Acho que o microfone do professor estava mudo. Mas ele. Só obrigado, só falei obrigado. Ai. Ó, vamos lá. A Helena, ela. É que assim, o Paulo e Bruno, nós temos no curso um projeto que é o projeto, vamos dizer assim, o TCC do curso, né? Projeto integrador. Que a gente tem que interagir diretamente com uma empresa para analisar e auxiliar os empreendedores da nossa cidade. Então, a gente vai lá, vai escolher uma empresa e vai entrar com o aprendizado que a gente teve em sala para ajudar a empresa. A gente vai só observar e falar o que pode estar melhorando, dar o nosso feeling assim, né? Aí ela quer saber, como empreendedores, os motivos de inspiração, qual dica vocês dariam para nós, alunos, em relação às dificuldades dos empreendedores jordanenses? O que vocês veem como dificuldades que vocês podem dar de dica para a gente, já quando a gente for abordar, assim, dentro de uma empresa? Quais acredito que seja assim a pergunta, as maiores dificuldades que vocês também observam, tanto no comércio de vocês como no comércio dos outros? No geral, é mão de obra qualificada, né, Bruno? Então, vamos pôr assim, Campos é dividido em 2. A pessoa tá no Capivari é uma coisa, se tá na Bernécia é outra. Então... São 2 cidades dentro de... entendeu? Então é complicado. Puxa, eu tenho uma loja no Capivari. Eu ia te falar uma outra coisa. A nossa loja é em Campos. Então, eu vou falar o que é ali para o jordanense. Puxa, é muito difícil. Você lida com as mesmas pessoas toda semana. Toda semana. Não sei se todos os comércios, mas o nosso é muito cliente cativo, né? Toda semana a pessoa vai no máximo 2 vezes por semana na loja, a mesma pessoa. Então, é muito difícil você lidar com o cliente, ele manter o padrão, igual a gente falou, com esse mesmo cliente toda semana. E a mão de obra também é muito complicada, porque o cliente está lá toda semana, só que uma semana ele vai, aí ele está com um funcionário, na outra semana é um outro funcionário. Mas cadê aquele que me atendia? Aquele não deu certo, ele pediu para sair, ou a gente não gostou do serviço dele. Então, é muito complicado para a gente ali, essa parte de administração. É administrar com a mão de obra em cima do cliente, que é o mesmo. Agora, no Capivari, a Nicole pode falar isso, ela trabalha lá. Todo final de semana é cliente diferente. Vai ter, sim, ele volta. Quem tem carro, Campos, que mora em São Paulo, que tem volta, que gostou, mas geralmente é cliente novo toda semana. Então, é uma administração diferente, entendeu? Daí eu já não consigo falar de lá, mas a nossa parte é essa, ali no centro de Abernéssia. Então, vocês veem como, tipo, a maior dificuldade é contratação e acho que treinamento em si. Isso, a mão de obra. A gente tem um probleminha com essa coisa da mão de obra. Se a gente contrata uma mão de obra qualificada de fato, é muito onerosa. O nosso custo aumenta e a gente não consegue dar conta. Manter uma mão de obra um pouco mais... menos
qualificada, a gente demanda tempo para instruir. Então, quando a pessoa fica afiada, a pessoa aprende, fica afiada, a gente fala, agora vai. Aí a pessoa pega e sai e vai para o Capivari, porque o Capivari ganha 10%, tem as épocas de feriado que se ganha muito mais. Lógico que não é mais como antigamente, na época de ouro do Capivari, que as pessoas faziam em julho o salário para o ano todo. Não é mais assim. Mas a competição é muito difícil. Manter um funcionário na Bernécia, um bom funcionário, que a gente instruiu ou que seja qualificado, e conseguir manter o custo dele competindo com o que se oferece no Capivari. Muitos dos nossos funcionários já saíram de lá, foram para o Capivari e quiseram retornar. Já pegamos alguns, outros não. Mas a nossa maior dificuldade é a mão de obra. Entendi. O Luiz, ele quer voltar um pouquinho sobre a pergunta do que está acontecendo agora, da pandemia ainda, né? Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Ele diz assim: o governo luta muito contra os governadores para a reabertura, mas não apresenta um plano de reabertura. Nesse momento, vocês acham que é dever do governo apresentar uma proposta para a reabertura, já que dizem zelar pela economia e querem também ir contra a OMS? Então, essa parte de política do governo é complicado, porque no meu entender, que a Paula já falou na parte, no meu entender, tá tudo errado, porque tá rachado o governo, né? O certo era lá no começo, lá atrás, lá no comecinho de março, o presidente juntar todos os governadores e falar, lockdown agora, fecha tudo. Hoje a gente estaria o país todo abrindo igualzinho, todo mundo abrindo junto. Só que tem lugar que tá fechando, tem lugar que tá abrindo, tem lugar que vai fechar, tem lugar que... Então tá uma bagunça. Até na cidade nossa, que eu não sabe como que tá. Que nem o prefeito segue o governador. Se o governador falar... Eu já ouvi falar que o governador ia estender isso aí até 15 de julho. Não dá para saber. Tem tanta fake news que não dá para saber. A gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que o que o governador fizer, o prefeito vai fazer. Ele não vai liberar sozinho por conta. Dia 1º tá tudo aberto. Apesar que os empresários estão tudo pressionando ele, mas ele não vai. Ele não vai se responsabilizar. Ordem ali, então ele não vai pôr a cara a tapa. Ele vai falar, culpa do governador, não tem o que fazer. Agora, é difícil responder isso aí, porque tá rachado, o governo tá rachado. Precisa necessariamente de de um conjunto entre o governo federal, o governo estadual e os municípios definirem um caminho correto para seguir, uma linha para se seguir. Porque um exemplo eu tenho uma amiga que tem uma confeitaria em Joinville e ela tá aberta, voltou a funcionar. Esses dias atrás eu vi um story dela num restaurante japonês de self-service. Aí eu falei, nossa, a Natália tá comendo japonês no self-service, como assim? Na minha visão, eu particularmente não iria num self-service de japonês de imediato agora, apesar de estar com muita vontade, porque eu fico pensando, aquela comida tá toda no balcão, quem passou ali é complicado. A gente está em outros tempos e sem um caminho para se seguir, uma cartilha não vai funcionar. Na minha visão, deveria vir do Ministério da Saúde uma cartilha para para cada tipo de comércio. O comércio de alimentação vai funcionar assim, pousada hotel vai funcionar assim. Para o serviço de alimentação, fizesse algumas regras. O comerciante que abrir o comércio vai ter que fazer o exame de coronavírus em todos os colaboradores, para ter um selo que os seus colaboradores não tenham problema, e fazer isso periodicamente até isso ter uma solução. Mas isso não está sendo feito, então é difícil. É difícil opinar nisso, né? O
presidente que deveria estar alinhando tudo, ele tá bagunçando. Tá na mão de todos os outros presidentes do mundo. Então é difícil. Não que eu tô nem pra política, né? Eu tô nem no A nem no B. Só que a pandemia já é segundo plano. Se você for assistir Jornal Nacional, a primeira coisa que fala é de política. Depois vai falar da pandemia com quem morreu, quanto salvou. Então, aí você já vê, entendeu? Quando a política já toma conta do negócio, tá complicado de saber disso. É difícil mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma última pergunta agora, que é do Fábio, e depois a gente já vai passar para a Nicole encerrar. O Fábio, ele quer voltar um pouquinho com relação à mão de obra. De dificuldade que vocês veem na contratação do funcionário, enfim, é comportamental ou é na parte técnica do aprendizado? É na parte técnica mesmo, porque comportamental é meio prático pra gente. A pessoa entra, porque vou ser sincera, a pessoa manda um currículo pra mim, a pessoa tem uma cara de aciada. A pessoa sendo limpa pra gente é o que basta. Aí a pessoa entra. Não adianta pra mim falar, eu sou confeiteira, formada, blá, blá, blá. Não me faz diferença. Se você fizer o que eu preciso que seja feito no padrão que eu defini, legal. Independente se você já sabe fazer ou não. Porque tem muita gente que tem base que não consegue se adequar. E tem muita gente que não sabia nada e que foi excelente funcionário por um período para mim. Então, é mais no sentido de adequação, né? Porque comportamental não. Comportamental, a pessoa, se ficou uma semana ali, a gente viu que não vai dar certo, eu nem dou continuidade no processo de contratação, porque é muito oneroso contratar um funcionário, tem exame, tem as custas todas de entrada e saída do funcionário na empresa. Então, se a pessoa já não dá certo no comportamental, a gente consegue perceber rápido. Geralmente não passa de 3, 4 dias, muito raro, uma semana e meia, a gente perceber que a pessoa não vai dar certo porque tem problema comportamental. No caso, mais é a pessoa se adequar ao serviço. Porque às vezes a pessoa se adequa, às vezes não. A gente sempre fala, a pessoa entra, a gente ensina, se a pessoa gostar, e se a gente gostar, a gente dá continuidade. Pode ser que a pessoa não goste e não queira ficar, e pode ser que a gente não goste do processo, do procedimento dela, e não queira ficar com ela. Ficou claro. Gente, eu gostaria de agradecer em nome de todos os alunos, tá? Foi de grande valia esse nosso bate-papo aqui. Vocês foram excelentes com a gente, compartilharam muitas informações proveitosas para o nosso curso, tá? Eu queria agradecer mesmo, de coração. E assim que voltar, a gente, né, chamar vocês para dar visitar a gente lá na nossa sala. A gente cria um outro momento de bate-papo também lá. E por favor. A gente pode organizar um coffee break lá, a gente vê. Mas brigadão, viu? Eu vou passar agora para a Nicole finalizar. E obrigada, boa noite. Boa noite. Então, fala. Bruno, aí tem duas coisas. Tem uma aluna, a Aline, falou para vocês voltarem com o croquete de carne, inclusive, que é muito bom também. Também se tu fala. Então, o croquete de carne é o seguinte. Era muito oneroso. Ele é o salgado mais caro. A carne aumentou muito. E não adianta eu falar assim, eu vou trabalhar com a 100, uma carne mais barata. Não pode, porque a gente tem um padrão. Tem um padrão. A gente trabalhava com patinho, que é uma carne que não tem gordura, não sei o quê. Então, era um salgado que a gente não conseguia repassar o valor dele. Então, ele custava mais do valor do que o valor de venda. Então ficou complicado, porque ia a carne, aí a gente adequou. É um salgado que não teve como. A gente pôs um padrão nele que ele ficou muito caro. Aí a gente adequou pro risole de carne. O recheio é muito próximo do croquete, mas daí é a massa da coxinha. Mas ambos são bons.
E também o nosso grupo, no curso, eles fizeram uma página que chama Administra Campus Apoio ao Pequeno Empreendedor. Se vocês quiserem seguir, eles também estão dando dicas para os microempreendedores agora, nessa crise, está dando uma ajuda também. Aí legal. Para vocês o link. Eu acho que eu vi um vídeo de um menino falando. Eu vou seguir lá. Isso, é do nosso curso mesmo. Se vocês puderem dar essa. Tá bom. Vou lá. Pro pessoal da sala também que não sabe, o Bruno é meu irmão e a Paula é minha cunhada. Também foi mais fácil também esse contato. Bom, então eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. E assim que passar tudo isso que vai passar, a gente vai fazer o encontro pessoalmente. Só marcar. A gente marca, tá bom? Tá Muito bom, obrigada. gente. Obrigada, Boa noite. Paula. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Professor? Oi! Vai falar? Show de bola, parabéns. Ótimo evento. 1h30, rolou legal, muita pergunta. O pessoal que participou também, parabéns. Pessoal, não esqueça de colocar uma boa noite aí, só para a gente marcar as presenças. E parabéns, viu, Nicole? Paula também, foi muito legal. Ai, obrigada, gente. Hoje eu tava meio ruim para ler, tava gaguejando pra caramba. mas deu tudo certo, né? Que bom. Passa rapidinho, parece que foi vai tentar. Oi? 1h30. Foi 1h30, Nicole. 1h30. Parabéns aí pela condução também. Foi tudo legal. E não esqueçam da aula amanhã, hein, pessoal? Amanhã às 7h. Combinado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, gente. Foi bem da hora o evento.